abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Bem, tem o segundo livro de Reis aí na sua Bíblia. Segundo livro de Reis fica depois do primeiro livro de Reis. Capítulo 4, versículo 8. Vou fazer a leitura tranquilamente, sem correr, para que você entenda todo o texto, pois é um texto longo. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai.
Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Senhor, abençoe-nos com a leitura da tua palavra, Senhor, e também com a ministração da tua palavra. Fala ao nosso coração nesta manhã, o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Desde a semana passada, meus irmãos, que ao ler esta passagem me incomodou muito. Me incomodou bastante por alguns motivos que eu quero trazer aos irmãos nesta manhã. Quero aqui utilizar um codinome muito utilizado na escola de Direito, nas faculdades de Direito, nos exercícios, e para não usar um nome comum a todos nós, vou usar então esse nome, que é um nome incomum a nós. Vou te contar a história, uma história ao mesmo tempo abstrata e real. Abstrata porque é uma história de alguém que não existe, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é uma história de várias famílias, é uma história de muitos que estão na igreja. Tício, esse é o nome dele, era um pai de família, um homem dedicado a cuidar da sua família, da forma como aprendeu, trabalhando, colocando o pão na mesa, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos. Era um homem cristão, era um homem batizado, membro de uma comunidade de fé, era um homem que frequentava junto com a sua família todos os cultos de domingo pela manhã. Domingo após domingo, ele estava no banco da igreja com a sua mulher, com os seus filhos, e ali ouvia a palavra, louvava o Senhor, adorava a Deus, erguia as mãos, de vez em quando chorava com os louvores, se alegrava com a palavra. Era um homem, portanto, meus irmãos, que poderíamos chamá-lo nos nossos tempos de gente boa. Era um cara bacana, legal, amado por todos, não arrumava problema com ninguém, como dizem, né? Não fazia mal a uma mosca sequer. Se fôssemos olhar para a sua vida de forma panorâmica, poderíamos dizer, meus irmãos, que estava tudo bem. Era um homem que tinha um bom emprego, era um bom profissional, tinha bons relacionamentos, era um sujeito boa praça. Todos gostavam dele, não só na igreja, mas gostavam dele na família, gostavam dele no seu trabalho. Era um homem que sempre se apresentava no sentido de ajudar, no sentido de promover o bem-estar, não só na sua comunidade de fé, mas também promover o bem-estar no seu trabalho, na sua família. Era um homem, meus irmãos, que poderíamos dizer era um bom homem. Um homem, portanto, dedicado à família, à igreja, e um bom profissional. Assim era a vida de Tício. Mas, meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma ressonância do seu coração, se fôssemos ali
fazer um raio-x do seu coração, veríamos uma realidade completamente diferente. Apesar de Tício ser um homem de igreja, um homem acostumado com as coisas da igreja, ser um homem frequentador da igreja, ser um homem membro de uma comunidade de fé, Tício, meus irmãos, não tinha um relacionamento com Deus. Tício não conhecia verdadeiramente a Deus. E por que isso? Porque ele era um homem que no seu dia a dia ele não lia a Bíblia, ele não orava, ele não conversava com a sua família sobre as Escrituras, apesar de ir à igreja, apesar de ouvir a palavra, apesar de ajudar e promover o bem-estar na sua comunidade de fé, era um homem que na sua própria casa, ele não era afeto das Escrituras, ele não orava com a sua família, ele não ministrava sobre os seus filhos, ele não orava com a sua esposa, ele não promovia jejuns na sua casa, ele não tinha uma preocupação, não só com a sua vida espiritual, mas ele também não tinha uma preocupação com a vida espiritual da sua família, pois para Tício, meus irmãos, bastava ir à igreja domingo após domingo, sentar no banco, louvar a Deus, ouvir a palavra e voltar para casa. Bastava a Tício, meus irmãos, ser um bom homem, bastava a Tício colocar o pão sobre a mesa, bastava a Tício ter dinheiro para pagar escola para os seus filhos, bastava a Tício, meus irmãos, ser reconhecido no seu bairro, na sua igreja, no seu trabalho, como um homem bom, em que todos, quando precisassem, ele estaria ali para estender a sua mão. Mas por incrível que pareça, meus irmãos, Tício não conhecia Deus, porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Tício tinha uma vida espiritual atravancada, não fluía, e isso acabava, meus irmãos, trazendo consequências pessoais e familiares. Apesar de ser um homem de bem, de estar na igreja, não era, meus irmãos, o que podemos chamar de um homem de Deus. Feita esta breve introdução a respeito de Tício e sua família, eu quero seguir para o contexto da palavra aqui que eu fiz a leitura e vocês me acompanharam. A Bíblia, meus irmãos, ela nos apresenta muitas histórias que nos incentivam a permanecer na fé, histórias que alegram o nosso coração. Às vezes lemos histórias na Bíblia e que falamos, nossa, é bem parecido com a minha vida, e se aconteceu isso com essa pessoa, vai acontecer comigo também. Histórias que nos alegram, que renovam a nossa fé, que renovam a nossa esperança, que nos ajudam, meus irmãos, a nos mantermos na caminhada. Histórias que nos exortam a mudar, nos exortam a agir de forma diferente, nos exortam a permanecer no caminho, ou, meus irmãos, mudar o tom da nossa caminhada. Como, por exemplo, meus irmãos, a história desta mulher, da Sunamita, que acabamos de ler aqui. Uma mulher rica, o texto diz que ela era uma mulher rica, uma mulher desconhecida para nós, porque ela aparece aqui e some. Não sabemos quando ela se casou, não sabemos como era seu casamento, não sabemos nada muito íntimo da vida da Sunamita. O que sabemos, meus irmãos, é que era rica, de uma boa família, casada, não tinha filhos. Mas era uma mulher, meus irmãos, que esta podemos afirmar, era uma mulher de Deus. E podemos confirmar que ela era uma mulher de Deus, segundo o contexto que nos é apresentado aqui pelo autor do segundo livro de Reis. Pois essa mulher, meus irmãos, ela identificou no profeta Eliseu um homem de Deus. Ela identificou naquele profeta que ele era um homem escolhido pelo Senhor para profetizar em Israel. Ela entendeu que aquele homem, além de ser um homem de Deus e um profeta, era um homem, meus irmãos, de quem ela precisava estar perto. Era um homem
que ela precisava, num gesto de amor, não por ele, mas num gesto de amor por Deus, pelo Deus que ela conhecia, ela precisava de alguma forma proporcionar àquele profeta de uma vida tão dura, meus irmãos, porque os profetas tinham uma vida tão dura, ela precisava em algum momento ali proporcionar a ele pelo menos algumas horas de conforto, com um lugar para ele dormir, descansar e uma mesa com pão. Uma coisa tão simples, meus irmãos, tão simples, foi o que aquela mulher proporcionou para o profeta. Uma mulher rica, que não tinha uma casa cheia de filhos, mas teve o cuidado ali de, em cima da sua casa, construir mais um cômodo para ali dar conforto ao profeta todas as vezes que ele passasse por sua cidade. Um ato, meus irmãos, de bondade, que resultou numa bênção de Deus para a vida dela com a vinda de um filho, mesmo ela não pedindo absolutamente nada. Ela não pediu nada em troca a esse profeta. Não só isso, meus irmãos, vamos ver que no desenrolar dessa história, nós vamos aprender com esta mulher sobre bondade, fé e perseverança. O que esta mulher tem a nos ensinar? O que a sunamita, meus irmãos, pode trazer a nós de lições para a nossa família, de lições para a nossa casa, de lições para a nossa vida? Sim, a nossa vida com Deus, e uma vida com Deus que vai reverberar na nossa família, na nossa casa. Ao ler esse texto, meus irmãos, diversas vezes, algumas vezes, me saltou aos olhos 3 situações que foram para mim lições que eu aprendi. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, só a presença de Deus muda situações, só a presença de Deus muda circunstâncias. Em terceiro lugar, meus irmãos, independente do que aconteça, se mantivermos a nossa perseverança e a nossa fé, Deus age. Deus, ele realiza a obra. A primeira lição que essa mulher me ensinou está registrado do versículo 8 ao versículo 10. Eu não vou fazer uma releitura, porque senão vou tomar muito tempo dos irmãos. Mas o que diz do versículo 8 ao versículo 10? Diz que aquela sunamita identifica o homem de Deus, conversa com o seu marido, precisamos ajudá-lo, constrói mais um cômodo na sua casa, e então diz aquele profeta indiretamente, porque não está aqui no texto, mas ela abre a porta da sua casa para aquele profeta então repousar naquele quarto que ela construiu e comer do seu pão. O diálogo dela com o marido, meus irmãos, é um diálogo emblemático, porque essa mulher, só na sua observação, ela identificou um homem de Deus. E por que, meus irmãos, ela identificou que Eliseu era um homem de Deus? Porque ela era uma mulher de Deus. Ela identificou em Eliseu um homem de Deus porque ela era uma mulher que nutria um relacionamento com Deus. Ela era uma mulher que possuía um relacionamento com Deus. Ela não era uma mulher que não conhecia ao Senhor. Porque se ela não conhecesse ao Senhor, ela não teria identificado em Eliseu um homem de Deus. Não só isso, meus irmãos, ela então providencia todo um cuidado com o profeta, providencia todo um cuidado com aquele homem de Deus. Mas, meus irmãos, entre linhas, o que essa mulher faz é trazer para dentro da sua casa a presença de Deus. E por que isso? Porque os profetas naquele tempo, eles eram os responsáveis por intermediar este contato do povo com Deus. Era através dos profetas, meus irmãos, que Deus falava. Era através dos profetas que Deus realizava milagres. Era através dos profetas que Deus proporcionava ou uma palavra de bênção ou uma palavra de juízo sobre a nação. Então esta mulher, ela atraiu para dentro da sua casa a presença de Deus, e sem pedir absolutamente nada. O que ela queria, meus irmãos, era que Deus estivesse na sua casa. O que ela queria era ter um contato mais íntimo, mais pessoal com aquele que era o representante de Deus, com aquele que viria a ser o seu pastor,
com aquele que viria ministrar sobre a sua vida e sobre a vida do seu marido. Aquela mulher, portanto, ela buscou um contato, ela já era uma mulher de Deus, mas ela buscou um contato mais íntimo ainda com Deus, quando ela trouxe para dentro da sua casa Eliseu. Eliseu que não era qualquer profeta, né, meus irmãos? Apesar de não terem livros nos nomes de Elias e Eliseu, mas Elias e Eliseu foram os maiores profetas. Particularmente, eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não vejo nenhum outro profeta, mesmo aqueles que têm os livros dos seus nomes, não vejo nenhum deles realizar as obras que Elias e Eliseu realizaram. Assim, ela então, meus irmãos, ela chama a presença de Deus para dentro da sua casa. Ela chama aquele que é conhecido como o oráculo do Senhor, aquele que tinha a palavra, aquele que detinha o poder e a autoridade de Deus. Ela chama, convida, ela coloca dentro da sua casa, ou seja, ela hospeda a própria presença de Deus ali na sua casa. E o que isso, meus irmãos, de uma forma bem simples, sem rodeios teológicos nem doutrinários, o que isso tem a dizer a nós, meus irmãos? Nós devemos buscar a presença de Deus, não só como o Tício faz, sentado no banco da igreja. Nós precisamos buscar a presença de Deus, principalmente na nossa casa, porque Deus não entra onde Ele não é convidado. Lembra de Apocalipse? Eis que estou à porta, meto o pé e entro, né? Está escrito assim? Eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, ou seja, a abertura da porta é um convite. Eu entrarei e cearei com ele. Meus irmãos, eu fico às vezes imaginando quantas casas que Jesus quer entrar e cear com aquela família. Mas ele não é convidado. Então ele não entra. Mas Alessandro, eu não conheço nenhum profeta que eu possa poder hospedar na minha casa. Não é disso que se trata, meus irmãos. Porque os sacerdotes hoje somos nós. Porque hoje nós não precisamos mais do intermediador humano, do mediador humano. Nós temos um mediador celestial, que ao falarmos com Ele, Ele fala ao Pai. Ao falarmos com o Seu Espírito, Deus recebe as nossas orações. O véu foi rasgado, temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais de mediadores humanos para falar com o Senhor. Mas precisamos, meus irmãos, atrair a presença de Deus para a nossa casa. É fundamental buscarmos a presença de Deus. E o que a Sunamita faz, meus irmãos, é justamente isso: buscar a presença de Deus na pessoa do profeta. Ela fez questão de proporcionar na sua casa um ambiente celestial, meus irmãos. Ela construiu até um ambiente onde Deus pudesse repousar ali junto com o profeta, falando de forma abstrata, porque Deus não repousa. A segunda lição, meus irmãos, que essa mulher nos apresenta, vai do versículo 11 ao versículo 17. Só a presença de Deus muda tudo. O profeta então vai pela primeira vez, porque ele já tinha comido do pão na casa dela, mas agora ele vai se hospedar. Agora ele vai inaugurar aquele flat que foi ali construído para ele, com aquela cama, com aquela mesa, aquele conforto que certamente Eliseu não teve em nenhum outro lugar, só ali. Ele então pela primeira vez se hospeda naquela casa, e Eliseu pensa: eu preciso retribuir a esta mulher a bênção que ela está trazendo à minha vida. Como um homem de Deus, ele pensou: o que posso fazer por ela? Então chamou o seu servo Geazi, ou Geazi, da forma que você queira dizer, chamou o seu servo então e perguntou: o que você acha que ela precisa? Não sei, você tem que chamar ela aqui e perguntar, né? E aí então ele pensou: bem, já sei o que eu vou fazer, vou diante do rei e do comandante do exército e vou dar excelentes recomendações sobre esta mulher.
vou, no linguajar do século XXI, eu vou encher a bola dessa mulher, né? Vou dizer para todo mundo que não há aqui nessa cidade mulher melhor que esta, mais bondosa, mais amorosa, mais graciosa do que esta mulher, porque ela foi a única que percebeu as minhas visitas em Sunem, e o que ela fez? Ela proporcionou a mim o conforto para que eu pudesse descansar, ter meu momento de oração com o Senhor e me alimentar. Ele então sugere isso a ela: olha, já sei o que eu vou fazer, vou até o rei, vou até o comandante e vou falar bem de você, para que nesta cidade você nunca venha a ser importunada por ninguém. Mas qual é a resposta da sunamita? Ela diz assim para ele: eu não preciso do rei nem do comandante do exército. A resposta dela é: eu já habito no meio desse povo, eu já conheço o rei, eu já conheço o comandante do meu exército, no que eles poderão me ajudar? Em nada, absolutamente nada. Então Geazi conta para ele: olha, ela não tem filho, rica, casada e sem filhos. A história dela se resumia a isso, meus irmãos. Ela é ofertada a ela então essa homenagem diante do rei do exército e do comandante do exército. Mas ela, meus irmãos, ela não queria honraria de homens. Ela não precisava, até mesmo porque ela já era uma mulher rica, ela tinha de tudo, ela só não tinha um filho. Ela considera os homens como ela diz: eu habito no meio do meu povo, eles são como eu. Você vai falar de mim para eles, mas não vai fazer a mínima diferença na minha vida, eles não vão me acrescentar nada, porque eu já vivo aqui no meio deles. Mas havia, meus irmãos, uma única situação na sua vida que nem o rei e nem o comandante do exército poderia resolver. Havia uma circunstância na sua história que ela não poderia ser alcançada nem pelo rei, nem pelo comandante do exército. Uma situação tão desalentadora, tão triste, mas que mesmo com a oportunidade de pedir ao profeta um filho, ela não pede. O profeta lhe oferece a bênção de um filho 1 ano depois, a promessa de um herdeiro. A primeira lição, meus irmãos, ela atrai a presença de Deus para a sua casa. E a segunda lição, ela em nenhum momento manifesta ali em seu coração o desejo da dependência de homens, o desejo, meus irmãos, de ser ali, de receber as honrarias de homens, porque aquela mulher sabia que o único a quem ela não era igual era Deus, mas a todos os outros homens ela era igual. Quando atraímos a presença de Deus para a nossa casa, meus irmãos, Deus, como cantamos aqui nesta manhã, Deus ele há de satisfazer, meus irmãos, aquilo que deseja o nosso coração. Era óbvio que no coração daquela mulher havia um desejo por um filho. Era óbvio que aquela mulher sofria no seu meio social por não ter um filho, por não ter gerado um herdeiro, porque toda a sua riqueza, todos os seus bens e do seu marido não ficaria para um herdeiro deles, mas ficaria para uma outra pessoa, para um servo talvez da sua casa, ou para alguma outra pessoa da sua família, mas eles não tinham filhos. Isso naquele tempo era importante, meus irmãos. O que Sunamita nos ensina é que Deus abençoa quem o recebe, Deus abençoa quem o busca, Deus abençoa quem quer encontrar-se com Ele todos os dias. Deus abençoa aqueles, meus irmãos, que possuem uma vida devocional diária com Ele. Deus abençoe aqueles que confiam só em Deus. Deus abençoe aqueles que colocam a sua esperança, a sua fé só nele. Deus abençoa, meus irmãos, as pessoas que não olham para os homens como deuses, como aqueles que resolverão todos os seus problemas, mas Deus abençoa vidas e pessoas e famílias, meus irmãos, que trabalham e andam na sua dependência, que não dependem
de pessoas, não dependem de reis, não dependem de comandantes, não dependem de governos, não dependem de autoridades, mas pautam a sua vida na dependência dele. A sunamita, meus irmãos, ela foi abençoada com um filho. E por que Deus abençoou com um filho? Porque ela se agradou e agradou ao Senhor. Ou seja, em resumo, a presença de Deus na casa daquela mulher, através do profeta, mudou a história da sua família, mudou a história da sua casa, mudou a sua própria história. Quando Deus, meus irmãos, se faz presente, tudo muda. Quando Deus está na nossa casa, tudo muda. Quando Deus se manifesta na nossa casa, meus irmãos, somos alcançados por suas bênçãos. Terceira lição que essa mulher nos apresenta. Essa mulher, ela disse para Eliseu: olha, eu não te pedi nada. Não faça isso comigo, porque eu não estou te pedindo nada. E 1 ano depois, diz o texto, a partir do versículo 18, e aí até o final, até o versículo 37, nós vamos ver então que essa mulher foi abençoada com um menino. Então, meus irmãos, ela nos ensina algo que precisamos aprender todos os dias. Não só atrair a presença de Deus, não só que a presença de Deus muda tudo, mas também, meus irmãos, a andarmos independente das circunstâncias, andarmos, meus irmãos, em perseverança e fé. O que aconteceu com essa mulher foi a pior coisa que poderia acontecer com uma mãe: perder o seu filho. Foi a pior das coisas, perder a vida do seu filho, e da forma que foi. Alguns autores dizem que ele teve uma insolação, e aí veio a óbito. Alguns autores dizem, o texto não nos diz isso. O texto nos diz que ele teve uma forte dor na sua cabeça, falou com o pai mandou seu servo levá-lo para casa, e em casa então ele morreu nos joelhos, ou seja, nos braços da sua mãe. E o que aquela mulher fez? Vamos providenciar o funeral e o enterro? Não. Aquela mulher se lembrou: eu não pedi nada. Eu abri a porta da minha casa para repouso e alimentação dele, mas em nenhum momento eu pedi nada em troca. Ele que me ofereceu. Então, se Deus me deu, por que Ele iria tirar agora? Ela então busca aquele que lhe proporcionou a bênção. Ela busca aquele então que proporcionou a ela a maior bênção da sua vida, a vida do seu filho. Ela vai atrás dele. E incrível, meus irmãos, porque em nenhum momento Deus revela a Eliseu o que estava acontecendo. Ele lá no Carmelo olha de longe e fala: e a sunamita? Geazi, desce lá e pergunta a ela se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E ela responde o quê? Está tudo bem. Porque ela não queria falar com Geazi, ela queria falar com Eliseu. E ao falar então com Eliseu, ela diz: eu não falei para você que eu não queria, não lhe pedi nada? E agora o meu filho está morto. E Eliseu mais uma vez: Geazi, vai lá, leva o meu bordão, que o bordão era, naquele tempo, o bordão de um profeta, era onde de vez em quando Deus manifestava alguns milagres através do bordão. E Geazi já vai se encaminhar, mas ela diz: eu não saio daqui antes que você vá, porque ela queria novamente a presença de Deus na casa dela, porque ela sabia, meus irmãos, que só com a presença de Deus na casa dela é que o filho dela poderia ressuscitar. Vamos pensar aqui, vamos pensar com a nossa mente um pouquinho de Tício. Quem de nós, meus irmãos, quem de nós faria, talvez no desespero até fizesse, mas de uma forma a verdadeiramente ter no nosso coração que se orássemos ali por um morto, ele poderia ressuscitar? Quem de nós, com a mente de Tício do século 21,
olhando para as Escrituras, vendo tantos milagres nas Escrituras, mas olhando para a igreja hoje e não vendo nada. Qual foi a última vez que você teve a notícia de alguém que orou e alguém ressuscitou? Dole uma, dole duas, dole três. Qual foi a última vez que você teve a notícia de orar, de alguém que orou por outra pessoa e pediu para que o Senhor derramasse ali do Espírito e aquela pessoa naquele momento foi abençoada, alcançada por um dom espiritual? Qual foi a última vez? Dole uma, dole duas, dole três. Qual foi a última vez que numa visita de capelania num hospital, alguém orou pelo enfermo e aquele enfermo levantou, saiu andando e ficou curado? Dole uma, dole duas, dole três. A igreja, meus irmãos, é o Tício do século 21. Qual foi a última vez? Não temos relatos mais disso? Acontece. Muito raramente. Lá nos calabouços ou nos porões de um chinês, talvez, de alguém que esteja numa das cavernas do Afeganistão pregando evangelho a 3, 4, 5 pessoas, mas com a igreja do Ocidente, a igreja rica, confortável, a igreja que domingo após domingo está lá sentada no banco, louva, ouve a palavra, mas que de segunda a sábado não lê as Escrituras, não ora, não jejua, mas todo domingo está lá na igreja pedindo salvação para a família. Não vemos mais isso. Não vemos mais isso, meus irmãos. Vemos muita gritaria, muita correria pelos altares, mas não vemos mais histórias como essa. Essa mulher não se entregou à circunstância. O pior que fosse o que tivesse acontecido com ela, ela vai ao encontro novamente da presença de Deus. Porque ela sabia que não adiantava chamar os médicos da cidade dela. Não adiantava chamar o rei, chamar o comandante do exército. Porque ela sabia que nada humano poderia resolver aquela situação. Só Deus poderia restabelecer a vida do seu filho. E como ela poderia trazer Deus novamente para dentro da sua casa? Trazendo o profeta de volta. E ela disse: tu vai lá, cara. Tu vai lá, porque através da tua vida Deus me abençoou. E agora tu vai voltar lá. Não quero Geazi, não, é tu. Tu vai lá. E acontece, meus irmãos, algo incomum. Eu quero já partir para a conclusão. Acontece algo incomum naquele momento. Eu imagino Eliseu ao caminhar e o lugar onde ele estava para a cidade dela, alguns autores dizem que era cerca de 40 quilômetros. Aquela mulher andou, ainda que num animal, mas ela andou 40 quilômetros para ir buscar o profeta e depois andou mais 40 voltando com o profeta. 80 quilômetros no total. Vamos supor que de fato seja isso mesmo, do Monte Carmelo até Sunem. Pelo caminho, Eliseu devia estar pensando: eu sou profeta, eu não posso tocar em gente morta. Eu não posso tocar as minhas mãos num morto. E aí algo incomum acontece, porque Eliseu não só toca, ele deita-se em cima do menino. Ele não só se deita em cima do menino, mas ele coloca como num espelho, num reflexo, o seu próprio rosto sobre o rosto do menino. Isso nos diz muitas coisas, meus irmãos. Os 7 espirros não nos dizem nada, tá?
O que nos diz muita coisa é esse deitar de Eliseu sobre a vida do menino. Eu quero concluir dizendo aos irmãos, eu vou falar já sobre isso. Como alcançar o favor de Deus, meus irmãos, sem um relacionamento com Deus? Não há como. Tício vai continuar vivendo a sua vida, vai morrer, e lá no seu velório vão ter centenas de pessoas, porque ele era um homem bom, porque ele era um homem fiel às suas amizades, porque ele foi um homem que cuidou da sua família, cuidou dos amigos, cuidou dos seus parentes. E como pode um homem como esse, membro de uma igreja, que iria ir a todos os cultos daquela igreja, no seu íntimo, não ser um homem de Deus? Meus irmãos, quando Deus está em nossa casa, pode crer que algo novo acontecerá. Quando Deus é atraído, quando a sua presença é atraída para a nossa família, você pode crer que algo novo vai acontecer. Aquele que está morto na sua alma, ele vai ressuscitar. Deus sempre vai nos levar por um caminho, meus irmãos, para exercitarmos a nossa perseverança e a nossa fé. Talvez você se encontre desanimado, talvez você se encontre prostrado, talvez você diga: Senhor, eu acho que esse meu filho, essa minha filha, o negócio está muito feio, acho que não tem jeito não. Te digo, meus irmãos, que no tudo não depende de você, depende em primeiro lugar de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, olhar para Deus, olhar para essa história, olhar para a sua palavra e entender, meus irmãos, que sem a presença de Deus é muito pior. Nós precisamos lutar todos os dias para termos a presença de Deus em nossa casa. Essa mulher construiu um cômodo para ter a presença de Deus na sua casa. O que você precisa fazer para ter a presença de Deus na sua casa? Você não precisa construir mais um cômodo, mas talvez esteja faltando um cômodo no seu coração, talvez esteja faltando um cômodo na sua vida, talvez você esteja cômodo demais na sua vida espiritual. Nada, meus irmãos, na sua vida é mais importante do que seu relacionamento com Deus. O seu trabalho não vai trazer felicidade para o seu filho e para a sua filha. Você ser de uma boa família, você ser um bom homem, uma boa mulher, não vai trazer felicidade para seus filhos, para a sua família. Não vai trazer salvação para a sua casa. O que vai trazer salvação é a presença de Deus. O que vai, meus irmãos, trazer salvação, meus irmãos, é depender de Deus, é andar com Deus, é viver uma vida com Deus. É isso que vai mudar a nossa família, é isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai mudar tudo na nossa casa. A representatividade, meus irmãos, daquele deitar do profeta sobre o corpo do menino, ressuscitando a sua vida, ressuscitando aquele corpo, meus irmãos, é a mesma representatividade do deitar e do levantar de Cristo, do deitar de Cristo para a morte e do seu levantar para a vida, para a ressurreição. Pois é na sua morte e na sua ressurreição que nós, meus irmãos, morremos para o pecado e fomos reerguidos para uma nova natureza de graça e amor em Cristo. Aquele profeta, ao espelhar o seu rosto
no rosto do menino, ele estava ali espelhando a presença de Deus na vida do menino. Ele estava ali, meus irmãos, espelhando a presença de Deus sobre a morte e trazendo aquele menino à vida, da mesma forma que ele fez com cada um de nós, da mesma forma que ele faz com todos nós, todos os dias. Aquele espelhar, meus irmãos, do corpo do profeta com o corpo do menino, é o mesmo espelhar que Cristo realiza com cada um de nós, pois as Escrituras nos convidam a sermos semelhantes a Cristo, a olharmos para o espelho e não vermos mais a nossa própria imagem, mas vermos ali refletida naquele espelho a imagem do Cordeiro em nós. O selo, o lavar regenerador do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Mas isso só foi possível, meus irmãos, porque foi atraído para aquele lugar a presença de Deus. E quando Deus se faz presente, meus irmãos, até o morto ressuscita. Quando Deus se faz presente, até aquele teu parente mais cabeça dura vai ser alcançado pela graça de Deus e vai ter uma transformação no seu coração. Porque onde há a presença de Deus, meus irmãos, há a plenitude de vida, há a plenitude de alegria, há a plenitude do seu espírito. Onde há a presença de Deus, meus irmãos, não há a presença das trevas, porque trevas e luz não se misturam. Porque quando nós ligamos, quando nós tocamos no interruptor, as trevas somem. Assim é a presença de Deus. Onde há a presença de Deus, meus irmãos, há vida, salvação, regeneração, há perseverança, há fé, há comunhão, há uma nova identidade a brilhar naquele lugar. E eu creio, meus irmãos, que é disso que nós precisamos. Precisamos dessa presença de Deus em nossas vidas, precisamos dessa presença de Deus em nossas casas. Eu ouvi certa vez um homem dizendo numa palestra lá no interior de São Paulo, uma das loucuras que eu já fiz na minha vida, de ir sozinho para os lugares que eu nem conhecia. Mas eu já ouvi um homem dizer a seguinte palavra: a Bíblia não fala do Deus que cura? A Bíblia não fala do Deus que liberta? A Bíblia não fala daquele que tira os encarcerados das prisões? Ela não fala disso? Então eu tenho que crer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus tira os encarcerados das prisões, e eu tenho que orar por isso, e Deus vai fazer isso, porque eu creio na palavra que me revela que Ele faz isso. Então, meu irmão, minha irmã, seja exortado nessa manhã a alegrar o seu coração, no sentido de que aquele que ainda não foi alcançado pela salvação e pela graça do Senhor Jesus Cristo, há de ser alcançado. Creia, persevere, renove a sua fé através das Escrituras, mantenha-se firme e convide Deus a entrar definitivamente na sua casa. Chame a presença de Deus para a sua casa, enche a sua casa da presença de Deus, com orações, com palavra, com jejuns, com conversas. O que Deuteronômio 6 nos diz? Olha, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, fale das Escrituras, pregue as Escrituras. E não estou falando aqui só de filhos, não, estou falando num contexto geral, no almoço de domingo, no café da manhã de segunda-feira, num almoço de quarta no trabalho. Fale de Deus, permaneça no Senhor. Meus irmãos, atraia a presença de Deus para a sua vida. Olhe para a vida dessa mulher como um exemplo, como uma lição para cada um de nós. E se você em algum momento se identificou com a história de Tício, eis uma oportunidade para você largar o espírito de Tício, continuar sendo uma boa pessoa, continuar sendo uma pessoa amada por todos, continuar sendo uma pessoa que está sempre à disposição para ajudar a todos, sim,
Isso tudo pela obra de Deus na sua vida, mas principalmente que no seu íntimo, no seu coração, você tem um relacionamento com Deus, e um relacionamento que vai reverberar na sua casa, que vai alcançar a sua casa, vai alcançar toda a sua parentela. Senhor, nós queremos aqui te agradecer por tua palavra, manifestar diante do Senhor o desejo dos nossos corações em mudar aquilo que precisa ser mudado, e só temos ao Senhor para recorrer, só temos ao Senhor para nos ajudar, pois só o Senhor pode derramar, Senhor, sobre o nosso coração a alegria, o ânimo. Só o Senhor pode renovar as nossas forças, só o Senhor pode nos dar vigor para prosseguir, só o Senhor pode, através da Tua palavra, manifestar no nosso coração esse desejo, Pai, por andar contigo todos os dias. Nos ajude, Senhor, nos ajude, que haja uma mudança no nosso coração, que possamos ser tocados pela vida desta mulher, que possamos ser tocados por sua história, e que possamos prosseguir, Senhor, como ela prosseguiu, atraindo a Tua presença, crendo, Senhor, numa dependência completa da Tua presença, e andando, Senhor, perseverante e em fé. Ajuda-nos como igreja a mudarmos as nossas atitudes, ajuda-nos como igreja a crescermos na Tua presença, ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti e dependemos de Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.